interlocutor e tem tido uma atuação importantíssima no Congresso e agora, mais do que nunca, sugerindo uma PEC, que seria uma PEC alternativa a esse projeto de ajuste fiscal. Por favor, conta pra gente o que traz essa PEC e o que diferencia ela desse projeto do governo. Bom, Cláudio, você tem uma ideia, eu acabei de chegar numa reunião dos vice-líderes da base do governo. É importante situar aqui, que eu sei que você tem um eleitor, na verdade, quem assiste o teu programa, né? Eu sou um economista. Ele é eleitor também. Eleitor, todo cidadão que está assistindo é meu eleitor, né? É meu eleitor. É meu eleitor. É eleitor, né? É eleitor de todos nós. Eleitor é cidadão ativo e eleitor. Sim. Eu sou um parlamentar já no quarto mandato de deputado federal, sou economista, né? Já fui secretário de Fazenda do Rio, me dedico muito aos temas fiscais, né? E mesmo compondo a base do governo atual, tenho feito as minhas críticas, né, públicas em relação à visão que o governo tem em relação a o que significa os benefícios de um orçamento equilibrado. É importante lembrar que nós estamos há uma década sem conseguir ter o básico, que é equilibrar receita e despesa, e nós estamos falando aqui de despesa primária. Para quem está nos assistindo aqui e não sabe o que é despesa primária, não estou falando do orçamento total do governo federal, não. Não estamos falando excluindo o pagamento de juros, toda a despesa financeira, o básico. Receita e despesa a gente não consegue equilibrar, igual na nossa casa. Sim. O que a gente ganha não está conseguindo pagar o que a gente gasta de aluguel, de escola de filho e tal. E nessa conta, quando eu falo primário, não estaria, por exemplo, uma dívida da família com um pagamento de juros ao banco ou um agiota. Então, assim, uma década, Cláudio. E eu acredito muito que um orçamento equilibrado, os efeitos são tão positivos para a economia que a gente não pode brincar com essa história de ficar arrastando ano a ano déficits primários, gasto crescente. O Estado pode ser muito mais eficiente se ele for equilibrado, se ele tiver disponibilidade para investir em segurança, para investir em saúde e educação de forma eficiente. Então, isso é uma luta de vida minha. Eu vou abrir um parêntese, porque você tocou num ponto que é essencial, muita gente que nos assiste, o pessoal até aproveita aí, o pessoal de esquerda que está no chat, o pessoal de centro, o pessoal que acredita, às vezes, em historinha da carochinha, né? Nada como a economia, nada como a matemática para colocar a realidade em pratos limpos. E você acabou de citar uma questão que ela é fundamental, que é o seguinte, a Dilma falava que gasto era a vida. Só que quanto mais gasto, e a gente tem que fazer a diferença, o que é gasto, o que é investimento, quanto mais gasto desnecessário, menos sobra para investimento. Exatamente. Então, é disso que se trata. E tem também uma narrativa que é construída, Cláudio, eu falo muito sobre isso, de que quem defende responsabilidade fiscal, orçamento equilibrado, é o mal. Né? É uma agenda negativa. Exatamente. E quem tese, defende a expansão do gasto público sem responsabilidade é a pessoa que está protegendo o andar de baixo. É o bonzinho. Exato. Há uma diferença muito clara de crença. Eu acredito que se a gente tiver uma prefeitura equilibrada, um Estado equilibrado, um governo federal equilibrado, o Estado pode fazer muito mais. Essa talvez seja o maior ponto que me coloca numa agenda crítica ao que, por exemplo, foi a PEC que o governo... Você está na base do governo se você é um homem de direita? Eu sou de direita sobre o olhar liberal da economia, mas eu tenho valores progressistas em relação a valores sociais. Você está pelo Rio de Janeiro. Exato. Então, assim, eu me considero à direita do ponto de vista da economia, a favor do mercado, a favor de orçamento fiscalista, a favor de orçamento equilibrado. E um ponto que eu sempre falo também, Cláudio, você com um orçamento equilibrado, você pode fazer muito mais, né? Tá aqui, a Carol, nem mandei um abraço para ela. Bota a Carol aí pro Pedro Janeiro, Paulo. Também, parabéns a sua coragem de ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Você em 2018 também lutou dentro do Partido Novo para uma vaga na Assembleia Legislativa, em 22 uma vaga para deputada federal. Eu quero crer que em 2026 você vai conseguir chegar lá para estar aqui no parlamento nos ajudando nessa agenda de modernização do Estado. Tá? Então, prazer estar aqui com você debatendo esse assunto que é tão caro para a gente, deputado. Já deixo aqui os meus parabéns por também a coragem de propor essa PEC. Uma PEC que poderia ter sido proposta pelo Partido Novo, realmente, de uma PEC alternativa para a responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Congresso são os parlamentares se omitindo, né, de colocar o dedo na ferida, jogando pautas tão importantes, às vezes, para o Supremo, né, para o Supremo decidir e não o Congresso. Confesso que fiquei surpresa quando eu vi a propositura dessa PEC, extremamente, como o Cláudio bem colocou, por você ser vice-líder do governo e se colocar ali como um contraponto a essas medidas do Haddad, que a gente sabe que deixou o mercado, né, de cabelo em pé. Então, uma PEC muito bem-vinda. Que bom que a gente vai poder debater aqui sobre isso. E para lembrar, Carol, isso não é novo. Na época, Cláudio, fiz entrevista com o Cláudio, na época a gente discutiu o arcabouço fiscal. Eu também apresentei uma PEC alternativa que focava na dívida pública e olha o problema que nós estamos vivendo agora
de crescimento quase que em progressão geométrica da dívida pública em nem 2 anos, né? Apontando lá atrás os problemas, nós vamos colher essa PEC que o governo está mandando. Claro que eu vou votar a favor, porque qualquer medida de contenção de gastos a gente tem que incorporar como ganho, né? Mas ela não é suficiente. Eu vou emendar, vou lutar para que ela possa ser mais rigorosa, né? Para que ela possa ir além. Então, assim, eu tenho muito essa defesa. E por que eu também falei da Carol e falei da Prefeitura? Porque quando eu fui secretário de Fazenda na Prefeitura, Carol, a gente fez um baita ajuste nas contas no meio de uma pandemia, Cláudio. E em 1 ano a gente deixou o orçamento da Prefeitura superavitário. Nós mudamos a CAPAG, que é a capacidade de pagamento, a variação do governo federal em relação às nossas contas, permitiu que a Prefeitura alavancasse financiamentos de quase 5 bilhões de reais. E o resultado foi que nas eleições, justamente as pessoas mais pobres, mais humildes da cidade foram que fizeram a base eleitoral da reeleição do prefeito Eduardo Paes, justamente pela potência que permitiu superávit fiscal e gerar investimentos para quem mais precisa, né? Tem que falar para ele só não ficar gastando com o show da Madonna. Deixa eu aproveitar e te pedir para você explicar os pontos centrais dessa PEC que você assina junto com o Kim e com o Júlio Lopes. Vamos lá. Diferente do governo, o objetivo dessa PEC ela é muito mais... Ela produz um resultado de economia, de contenção de gasto muito maior. Ela ataca os grandes gastos, o problema dos grandes gastos. Ela é também mais rigorosa na questão da desindexação do orçamento público. Então, por exemplo, nós desindexamos na minha PEC o salário mínimo do piso previdenciário. Não quer dizer que a gente vai pagar mal o salário dos aposentados, mas são coisas diferentes. Salário mínimo, ele incorpora ganhos de produtividade do setor privado. E piso previdenciário tem a ver com a restrição do orçamento, porque é o orçamento que tem que pagar, que tem que cobrir a previdência. A gente olha os pisos da saúde e educação, e eu sublinho aqui, não é gastar menos com saúde e educação, mas a gente pega os pisos da saúde e educação, que estão vinculados ao crescimento da receita, né, diretamente, e a gente traz para o modelo de arcabouço fiscal, que foi o próprio governo que propôs, dando racionalidade. Sim. Então, atacar esses grandes gastos, por exemplo, a gente vai no abono salarial. O abono salarial é uma regra que o trabalhador da rede privada ele ganha um pouco a mais se tiver até 2 salários mínimos. Tem vários estudos de economistas diferentes, correntes de pensamento, que mostram que os efeitos distributivos do abono, de redução de desigualdade, são os menores de todos os programas sociais do governo. Então, a gente coloca ali, reduzir, e esse gasto de chegar a quase 40 bilhões de reais por ano. Hein? Seguro-desemprego, por exemplo, o seguro-desemprego vinculado ao salário mínimo, ele está crescendo enormemente. Só que o seguro-desemprego ele tem uma característica, por exemplo, agora, no mercado que está quase no pleno emprego, está funcionando muito mais como um prêmio, porque as pessoas estão migrando de um emprego para outro, principalmente os jovens, né, por conta da oferta de emprego, e a gente gastando quase 60 bilhões de reais de seguro-desemprego por ano. Então, assim, essa PEC tem um ponto, por exemplo, que ela entra nos subsídios, nos incentivos fiscais, colocando ali uma escada de redução de uma parte desses incentivos fiscais para contribuir com o ajuste. A gente toca em supersalários, a gente toca em previdência dos militares, a gente toca em emendas parlamentares também, na concepção de que o ajuste precisa ser um pacto de todo mundo contribuir para gerar economia. Então, o resultado final, para fechar aqui a exposição, o impacto da PEC do governo por ano, ela está em torno de 35 bilhões de reais, a PEC, o conjunto das leis, e da PEC alternativa que nós apresentamos, ela só no primeiro ano ela já passa de 70 bilhões. Ela é mais do que o dobro e ela vai ganhando uma economia maior ao longo dos anos. Um impacto até de 2031 de 1 trilhão e 100 milhões de reais, com aquilo que a gente precisa fazer, dar um choque, até mesmo para salvar o tal do arcabouço do governo. Ela é fundamental hoje, por isso a minha defesa enfática em fazer um ajuste rigoroso para que a gente possa finalmente ter orçamento equilibrado no Brasil, que a gente não tem há 10 anos. Carol, você que é carioca, eu sou carioca também, e aqui a gente está com 3 cariocas. Eu, como um bom carioca, eu ouço um outro carioca e fico com o pé atrás aqui. E você? Porque conversa de carioca é sedutora, né? O cara traz um negócio com aquela malemolência e você, putz, é isso mesmo, vamos nessa. Vamos lá. Bom, mas eu sou carioca, mas eu sou justa. Fazendo aqui, dando os devidos créditos, esse ponto que o deputado trouxe realmente, né, eu fui candidata a prefeita, então tenho algumas críticas em relação a essa gestão, mas realmente a dívida da prefeitura está sendo feita com juros que são muito bem feitos, os contratos foram muito bem negociados. Eu sei que o Pedro Paulo tem uma participação muito ativa disso, nesse ponto. Sei que ele é muito ativo no Congresso nessa área, um especialista. Eu não sou economista, não sou especialista, mas sou uma grande curiosa, né? Então peguei essa PEC aqui para estudar e para ler. E aí, eu vou trazer aqui alguns pontos, porque como eu sou leiga, eu vou tentar explicar algumas coisas, e aí, por favor, deputado, me corrija aqui o que eu tiver de errado, mas eu trazer isso aqui para quem está em casa entender isso que ele está falando, da desindexação das despesas,
despesas, né, que é um ponto da PEC que é muito positivo. Hoje a gente tem 4 despesas obrigatórias do governo que realmente são indexadas ao salário mínimo, que é a previdência, né, a prestação continuada, e o seguro-desemprego e o apônio, que ele muito bem explicou. O que acontece em relação a isso? Não tem por que você jogar isso, atrelar isso ao valor do salário mínimo. Quer dizer, ele falou muito bem aqui também de que quando a gente enxuga a máquina pública, sobra mais dinheiro para a ponta. Essa é uma das pautas que mais é cara para mim, né? Reduzir o tamanho do Estado, exatamente para que a gente consiga fazer com que o dinheiro chegue no mais pobre. Então, se a gente quiser aumentar o valor do salário mínimo, hoje, quando, o governo tem todas essas obrigações que são atreladas, né, ao valor do salário mínimo. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Acho que salário mínimo é uma medida de mercado de trabalho, né, e não de benefício previdenciário. Essa questão dos supersalários, tocaram de novo, enfiaram um dedo num vespeiro. A gente precisa rever esses supersalários do funcionalismo. Controle de emendas parlamentares, uma pauta tão cara para a gente, cortando, né? A gente vê deputado cortando na própria carne, realmente louvável. Mas eu fiquei com uma grande dúvida, e aí eu queria trazer aqui a palavra para o deputado para que ele consiga explicar. Até peguei o artigo do Paulo Bijos, né, que é o consultor lá do Congresso, que fez, ajudou a escrever essa PEC, traz excelentes pontos aqui no Brasil Journal, mas não fala muito desse redutor de benefícios tributários. Esse é meu ponto. Porque a gente sabe que a gente tem que cortar gastos, mas a gente também, né, do governo, mas a gente também sabe que a gente está vivendo uma carga tributária que está sufocando a economia num nível muito preocupante. A gente acabou de passar por uma reforma tributária que era para ser neutra, mas a gente sabe que ela vai aumentar impostos. A gente gerou um dos IVAs, né, mais altos do mundo, não pela reforma. O IVA nada mais é do que um reflexo da carga tributária que a gente já tinha, né? A gente precisa de reforma administrativa e não tributária para diminuir o valor desse IVA. Mas a gente sabe, fala ali na PEC que você vai ter um corte mínimo de 10%, né, nos incentivos até 2031. Então, assim, corte de incentivo tributário nada mais é do que aumento de carga tributária. Então, esse ponto me preocupa, porque eu vejo a PEC, acho que a gente, o que a gente espera enquanto sociedade é uma diminuição do tamanho do Estado e não que se aumente imposto. Fico com essa preocupação de ser um grande jabuti na PEC, então, se o senhor puder esclarecer. Claro, com o maior prazer, Carol. E a sua pergunta é muito importante. Porque uma coisa é a carga tributária geral, que hoje está em torno de 34%, eu também defendo que ela poderia ser um pouco menor, né, para que ela pudesse retirar menos da iniciativa privada, que é o motor do nosso crescimento e, ao contrário do que muitos pensam, não é o Estado. O Estado tem um papel importante, principalmente quando ele tem disponibilidade para investimento, mas o custeio da máquina estatal, quando muitos economistas, inclusive economistas de esquerda, de extrema esquerda, acreditam que esse custeio ele traciona crescimento, ele alavanca crescimento, eu sou contra essa visão. Mas uma coisa é a carga tributária geral, né? Eu fui um dos grandes também incentivadores de que a gente fizesse uma reforma tributária com carga, no mínimo, neutra, né? Agora, a gente tem um ponto que é o seguinte: nós temos no orçamento do ano que vem 540 bilhões de reais do chamado gasto tributário, que é a soma de incentivos que foram dados em algum momento da história para setores econômicos e que sequer há uma revisão por parte do Estado brasileiro. Às vezes você mudou uma alíquota padrão para um setor que se comprometeu a entregar aumento de empregos e investimentos e a gente não revê, a gente não olha ano a ano se isso está funcionando ou não, a gente não coloca periodicidade nisso. Olha lá, você quer de novo incentivo? Prova para a sociedade que o incentivo está sendo bem usado. Então, assim, eu acho que isso seria muito saudável. Então, quando eu coloco essa proposta de que você tenha progressivamente, não é de uma hora para outra, 10%, e 10% não é 10% do que ele paga, é 10% da diferença entre o que ele ganhou de benefício e o que seria ali cota padrão. É um pouco aquela parcela que a sociedade está dando a ele, que todos nós aqui, porque quando um não paga imposto, o outro está pagando por nós, é o que a gente está ajudando a desenvolver determinados setores. Então, essa é uma medida pedagógica, não é só de economia de gasto, não. É uma medida para que as pessoas se movimentem e falem o seguinte: olha, está valendo a pena, estou investindo, entendeu? Obrigado, sociedade, obrigado, contribuinte, por você estar me dando esse incentivo, porque eu estou gerando emprego, fazendo o Brasil crescer. Então, isso é um ponto importante, por isso eu defendo que isso seja escalonado, mas que tenha, sim, um compromisso por parte dos setores econômicos que recebem um incentivo para que eles possam provar que é possível, provar que é bem investido esse tributo que toda a sociedade, ao deixar de pagar, está ajudando a cada um dos setores econômicos no Brasil.